Vamos aprender a fazer esse pãozinho que fica fofinho. Fácil de fazer, rápido, não precisa ficar sovando a massa e se matando. E olha só como ele fica maravilhoso e delicioso. Vamos para a receita. 500 ml de leite morninho. Aqui a gente vai colocar 8 colheres de açúcar. Duas saquetinhas de fermento seco. Eu tinha esse bloquinho guardado, mas pode colocar só duas que dá certo. Eu vou aproveitar esse daqui. Bem embalado. Vou dar uma mexidinha nessa misturinha. Aqui, vou colocar os 3 ovos. Aqui eu só dei mais uma misturadinha. Tive que aquecer a manteiga, porque aqui tá muito frio e a minha manteiga virou pedra. A manteiga não pode estar muito quente, porque senão vai matar o fermento. Então, coloco o dedinho antes. Tem que estar morninha, igual o leite. 5 colheres de manteiga, mesmo que eu usei de açúcar. Mistura bem. Não tem segredo, misturou todos os líquidos primeiro, junto com o fermento. E por último vai 1 quilo de farinha e uma pitada de sal junto com a farinha. Tudo misturadinho, vou pegar só uma colherzinha para dissolver esse fermento. Só um pouquinho depois a gente vai misturar tudo. Agora, a gente vai misturar aos poucos 1 quilo de farinha. Vai colocando aos poucos, porque dependendo do tamanho dos seus ovos, enfim, vai precisar de mais farinha ou menos. Que a gente não tem muita paciência, não. Começou a ficar pesado o fouet, começa a amassar também.
Só não ficar pesado. Eu só coloco a mão na massa mesmo quando eu vejo que tá despregando da espátula. Troquei o fouet pela espátula para terminar de misturar. Coloquei 1 kg de farinha e depois eu vim... 1 kg não deu, porque meus ovos estavam muito grandes. Então eu venho com farinha salpicando aos poucos por cima. E vou dobrando a massa. Haja muque, minha filha. Dobrando bastante, até ela começar a despregar, tá vendo? Esse é o ponto. Agora eu dou uma leve sovada aqui dentro mesmo do bowl. Deixo descansar. Depois que ela descansou, que aí eu sovo a massa e abro ela. Ainda tá pregando um pouquinho, mas eu não vou pôr mais farinha. Pra não correr o risco de ficar muito pesada essa massa. Eu não consegui gravar, mas daí eu já coloquei o plástico filme em cima e já coloquei pra crescer no sol. E ela cresceu muito, olha só. Eu até assustei quando eu vi, confesso. Olha só como que essa massa ficou linda, cresceu, ficou enorme. Como eu falei, eu não sovei muito ela. Ela ficou pegajosa, essa massa não fica desgrudando na mão, é normal. Tirei o ar dela aí nesse momento. E já vim com uma faca afiada, molho minha mão com um pouco de óleo. Pego uma faca afiada, vou puxando e cortando. Coloco farinha na bancada e vou colocando os montinhos aí. Depois que eu tenho aí os montinhos, salpico um pouco de farinha em cima desses montinhos, dessas bolinhas. E vou abrindo. Como eu não tinha um rolo de macarrão, eu improvisei. Peguei o rolo de plástico filme que eu tinha aqui, fui abrindo a massa, sempre em farinha. Vou jogando um pouquinho de farinha, porque ela é pegajosa mesmo. E fui abrindo a massa, colocando na forma. O resto, eu fiz tudo bolinha e congelei. Vocês vão ver aí que eu vou mostrar. Porque num dia que eu quiser assar um pãozinho, eu tiro da noite pro dia. Um dia antes da noite pro dia. O pão do freezer e deixo crescer naturalmente. Olha que lindo que ficou. Aí eu fui mostrando, colocando as bolinhas dentro dos saquinhos. Tiro levemente o ar do saquinho, ó. Fecho ele e organizo para colocar no freezer. É muito prático. Esse pão fica delicioso. Só façam. Para passar em cima do pão, eu faço uma misturinha de uma gema com um pouquinho de café. Eu não tinha café. Coloquei um pouquinho de Nescafé, só que na pressa, coloquei ele sem dissolver. Então, dissolva ele antes, é bem pouquinho mesmo. E misture bem. Pincele em cima dos pãezinhos modelados, antes de colocar no forno. E aqui temos um pãozinho quentinho, que
Ficou bem moreninho, eu sei, é porque meu forno é muito forte. Mas no seu vai ajustando aí, 180 graus, 20 minutinhos, vai dando uma olhada. Quando a casa cheirar pão, já tá pronto. E olha só esse pãozinho fofinho. Ai, meu Deus, dá até água na boca. É só passar uma manteiguinha aí e... perfeito, só faça.